Dia, meus amores, que Deus abençoe nossa segunda-feira e que tenhamos uma semana bastante próspera, bastante cheia de realizações, de coisas boas, né? Vamos começar nossa segunda-feira de hoje dando início ao capítulo 6 de matemática, assunto frações. Mas afinal, o que são frações? Acredito que vocês já tenham visto essa palavra em séries anteriores, né? Frações, o que são frações? Frações, em resumo, nada mais, nada menos é do que uma divisão de partes iguais. Fração é uma divisão de partes iguais, onde a gente vê as partes iguais e daquelas partes iguais a gente pega algumas delas, tá entendendo? Isso seria fração. Fracionar quer dizer dividir. Fracionar um todo ou um inteiro, né? Dividir aquela parte ali em partes iguais. Vamos entender um pouco mais sobre fração na nossa aula de hoje. Venha comigo. A água é uma substância essencial à vida e é abundante no nosso planeta. No entanto, grande parte dessa água é salgada e está contida nos oceanos. Aproximadamente 2/3 da água doce estão nas geleiras e menos de 2/100 de toda a água doce é acessível para o consumo. Olha só, estamos falando em frações. Vamos nós aqui tentar entender um pouco sobre fração. Aqueles 2/3 que a gente estava falando, né? Escrito 2/3, tá? Podemos escrever da forma de fração, né? Em representações de número 2, tracinho 3, 2 sobre 3, ou também quando você vê a numeração dessa forma aqui, significa 2/3, tá? Como se fosse 2 sobre 3. Só uma divisão, certo? Ou seja, o que é que isso significa 2/3? Vamos entender agora. Denominador é a parte de baixo da fração. Numerador é a parte de cima. Isso a gente vai compreender. Eu acho que vocês já sabem também. Mas vamos lá. O que é que quer dizer o denominador? O que é que quer dizer o numerador? O denominador, ele indica em quantas partes eu vou dividir o inteiro. Esse retângulo aqui, ó, que vocês estão vendo, é um inteiro, certo? Eu vou pegá-lo e vou dividir ele em 3 partes. 3 partes. Porque o meu denominador é 3. 1, 2, 3, como vocês estão vendo agora, tá? E aí, o que quer dizer o numerador, que é a parte de cima, o 2. O numerador vai dizer quantas partes eu vou tomar do inteiro. Denominador, em quantas partes eu vou dividir. Numerador, quantas partes eu vou pegar, vou tomar, ou eu vou comer, se for uma barra de chocolate, tanto faz. Como vocês podem observar, tá aqui. Peguei 2 partes, tá? Lembrando novamente, denominador, ele indica em quantas partes eu vou dividir o meu inteiro. E o numerador, ele indica quantas partes eu vou pegar, ok? Isso é só uma basezinha para você entender o que seria fração. Como eu disse, fração é uma divisão. Fracionar quer dizer dividir. Dividir quem? Um inteiro. O inteiro pode ser o que for. Pode ser uma sala de aula, né? Os alunos na sala de aula, uma barra de chocolate, pode ser uns pisos de uma cerâmica da sala ou do quarto, pode ser qualquer coisa, seria um inteiro. E a divisão desse inteiro seria fracionar ele. E a gente pode representar ele em forma de fração, tá bom? Então, quando eu digo que aproximadamente 2/3 da água estão nas geleiras, é que dessa água aí, certo? 2 partes dela, se eu fracionar em 3 pedaços, 2 partes delas estão nas geleiras congeladas, né? Sim. E aí quando eu falo menos de 2/100 de toda a água doce é acessível ao consumo, quer dizer, poxa gente, 2/100 quer dizer que eu estou dividindo a água doce do planeta em 100 partes. Dessas 100 partes, menos de 2 ou 2 são acessíveis ao nosso consumo, apenas. A água tem, agora a gente tem que saber como captá-la e distribuir para toda a população e não gastar aleatoriamente, destruir, desperdiçar de maneira irresponsável seria a palavra mais correta, né? Reconhecendo números fracionários. Algumas necessidades do cotidiano levaram o ser humano a utilizar outros tipos de números. Vamos estudar alguns deles agora. Observe os números destacados em cada situação abaixo. Aqui nós estamos vendo uma chave, como vocês podem observar e ver, tá? Chave de boca
né, como é conhecida. E aqui tem 9 tracinho, lembra dessa leitura com um tracinho aqui, ó, na mesma posição? Quer dizer fração, tá? 9/16, ou conhecida por todos como 9/16. Seria, certo, o milímetro, a abertura desta boca aqui, ó, da chave. Essa outra está apontando 1/2. 1/2 também seria o tamanho, né, da boca, da espessura da boca, certo? Para pegar porcas ou parafusos, tá entendendo? E aí as pessoas realmente, quando estão em oficinas de moto, de carro, etc e tal, eles denominam a chave, quando eles querem pedir a chave a alguém, com com essa numeração fracionária. 1/2, pega aí uma 9/16, pega aí a chave de 1/2, entendeu? E as pessoas, né, já no seu cotidiano, sem saber que isso era fração, já estão trabalhando fração, fazendo leitura de fração, sem nem saber o que é fração, né? Interessante que já está intrínseca dentro da gente, dentro das pessoas. Isso aí é uma das partes. Outra, vamos aqui. Massa de pizza, 2/1/2. 2/1/2 quer dizer 2 xícaras, certo? E depois dessas 2 xícaras eu tenho mais meia xícara, que 1/2 quer dizer metade, tá, pessoal? 1/2 significa metade. Então 2/1/2 é 2 xícaras e meia, tá? De farinha de trigo que eu vou colocar na minha massa da pizza, né? 1 colher de fermento para pão. E aqui eu tenho 3/4 de xícara de leite morno. E também eu tenho 1/4 de xícara de óleo e uma pitada de sal. E aí eu preparo a minha massa para a pizza. Para vocês terem uma ideia também, né? Se vocês quiserem até pesquisar algumas receitas por aí, vocês vão estar dando uma olhada nisso aqui, ó, nessas partes fracionadas. Como eu disse para vocês, fracionar quer dizer dividir. Dividir, no caso aqui, 1/2 da xícara. Estou dividindo a xícara em 2 partes. Eu vou pegar uma. Na xícara de leite, eu vou dividir aquela xícara em 4 partes iguais e vou pegar quantas? 3. 1/4 da xícara de óleo. Eu vou dividir aquela xícara em 4 partes iguais, mas eu vou pegar apenas uma. Entendeu? É assim que se trabalha a fração no dia a dia. Os números escritos na imagem acima estão escritos na forma fracionária. Os números na forma fracionária estão representados em situações do dia a dia do nosso cotidiano e são utilizados para expressar medidas e quantidades que não podemos indicar como um número inteiro, né? Que conhecemos até o momento, número partes inteiras. Porque se fosse partes inteiras a gente não precisaria fracioná-las, certo? Em algumas chaves, como a representada acima, os números na forma fracionária indicam a medida das suas extremidades em polegadas, ou seja, a medida da sua boca que vai caber em cada parafuso ou porca, né? Aqui tem alguns exercícios para a gente trabalhar, como a gente está vendo, né? Explique o que representa cada número na forma fracionária destacada na imagem. A gente já viu sobre isso aqui, fácil de responder. Em que outras situações do cotidiano é possível observar a presença de números na forma fracionária também? Tá? Muito fácil a gente pesquisar isso aí. Daqui por diante, denotaremos números de formas fracionárias simples como fração, tá bom? Então, fração, a gente já sabe o que é, certo? Vamos só aprofundar o nosso conhecimento. As frações no Egito. Há milhares de anos no Egito, quando as águas do rio Nilo baixavam após as enchentes anuais, as demarcações que existiam, né, limitavam as propriedades, eram levadas pelas águas. Né? Aquelas demarcações que limitavam as propriedades eram levadas pelas águas. Para medir novas demarcações do terreno de cada proprietário, os egípcios utilizavam como unidade de medida cordas com nós espaçados em intervalos de mesma distância e verificavam quantas vezes essa unidade, né, cabia nos lados do terreno. Porém, na maioria dessas vezes, o lado do terreno não media uma quantidade inteira de vezes. Então, os egípcios criaram um novo tipo de número, os números fracionários, que chamavam simplesmente de fração. Como eu disse, fração é uma divisão. Os nós da corda era a divisão que ele fazia em medidas iguais. Os nós da corda eram a divisão que ele fazia de toda a extensão da corda, né? Mas em partes iguais para ver, né, a quantidade de pedaços que pertencia, no caso, ao seu terreno, né?
a sua demarcação, a sua propriedade, ok? Veja a seguir como os egípcios representavam as frações. Olha só, né, como é que acontecia suas representações. Aqui, como nós podemos ver, esse símbolo que significava um meio, ou seja, metade, né? Esse outro símbolo, né, que tem o 4, significava um quarto, seria 1 de 4 partes. Esse outro, já que tem 3, né, partes iguais, 3 estacazinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aliás, são 6. E aqui eu tenho 1, então seria 1/6. No número egípcio, nós sabemos que isso aqui, né, valeria 10. 10 mais 2 quer dizer 12, que nós temos aqui, ó. E essa parte quer dizer que dessas 12 ele pegou quantas? Uma. E aqui seria 2/3. Mais simples de fazer, né? Se 1/4 era... pois é, mas é assim mesmo. 2/3, ou seja, ele pegou mais do que um pedaço, então não seria só um olho. Seria essa parte tipo um olho, né? Com essa outra cortada aqui ao meio. 2/3. Era mais ou menos assim que os egípcios representavam seus números em forma de fração. Fração de um inteiro. O que será isso, fração de um inteiro? Aquilo que eu falei para vocês. Um inteiro pode ser qualquer coisa, pode ser um livro, pode ser um celular, pode ser uma barra de chocolate, pode ser 1 quilo de alguma coisa. Um inteiro é toda a parte inteira dele completa. Fração de um inteiro seria uma parte desse inteiro fracionada, que a gente pegaria para fazer qualquer coisa, né? Veja como Lúcia dividiu uma folha de cartolina para utilizar parte dessa folha. Olha bem, Lúcia está aqui. Vou dividir essa folha de cartolina em 2 partes iguais. Pegou ela, repartiu a folha ao meio, dobrou ao meio. Depois de dobrar, ela o quê? Partiu. A pergunta é, cada parte dessa folha significa o que em fração? Como podemos observar, ela tinha um inteiro, folha toda. Dividiu em 2 partes. Se dividiu em 2 partes, cada parte dessa quer dizer que significa 1/2. Ou metade, como eu já tinha dito para vocês. 1/2 é o mesmo que metade. Considerando a folha de cartolina que Lúcia repartiu como um inteiro, cada parte corresponde à metade dela. E pode ser representada pela fração 1/2, como nós vimos e como eu expliquei anteriormente. Agora vamos ver como isso acontece. Só relembrando aquilo que a gente já estudou anteriormente, que eu falei para vocês. Numerador e denominador. Numerador, quantidade de partes utilizadas, pegadas, comidas ou pintadas. Denominador, quantidade de partes iguais em que a cartolina foi dividida. Isso eu estou falando da cartolina, mas pode ser qualquer parte do inteiro, tá, gente? Ou seja, o denominador ele indica em quantas partes eu vou dividir o meu inteiro. E o numerador ele vai indicar em quantas partes eu vou pegar, vou utilizar, vou pintar, vou dar, tanto faz, não interessa a forma com que eu coloque, mas já sabe, se eu utilizei, se eu peguei, se eu pintei, vai ser o numerador, tá bom? A fração 1/2, que é assim que se lê, pode ser lida de 2 maneiras. 1/2 ou metade. Lembra que eu falei para vocês que 1/2 era igual a metade de qualquer coisa? 1/2 sempre vai ser metade. Por exemplo, se na minha sala de aula eu tenho 25 não, vamos botar 30 alunos, né? Um exemplo, né? Ou 20, pronto, 20. Na sala de aula eu tenho 20 alunos. 1/2 são mulheres. Quantas mulheres tem? 1/2 não quer dizer metade? Então vai ter 10. Se eu tivesse 30, eu tenho 30 alunos, 1/2 são mulheres, quer dizer, metade são mulheres. 1/2 de 30, né, seria 15. Então lembre-se, sempre que eu tiver 1/2, eu estou me referindo à metade do inteiro, tá bom? Agora vamos para a leitura de fração. O que seria leitura de fração? É a forma como a gente lê, como a gente fala, tá? A fração. As frações são nomeadas de acordo com o seu denominador. Quando o denominador é menor do que 10, cada fração recebe um nome específico, né? Por exemplo, aqui, 1/5. Vamos lá. O numerador, sempre a gente fala o número normal no numerador, tá, pessoal?
na parte do numerador, a gente sempre fala o número normal. Se for 1 é 1, se for 3 é 3, se for 2 é 2, se for 2 é 2, se for 4 é 4, se for 18 é 18. O numerador sempre a gente expressa de uma maneira normal do número, de um número cardinal, né? Um número que indica quantidades, né? Se tiver 30 é 30, se tiver 15 é 15, 8 é 8, 7 é 7, e assim a gente lê normalmente. Já a gente tem que ter atenção no denominador, né? Ah, mas por que o denominador? Porque o denominador ele vai mudar, certo? A maneira da gente falar para ele, entendeu? O denominador até 10, a maior parte dele, a gente lê como se fosse números, eu falei do cardinal, né? Então, ordinal. Ordinal quer dizer de ordem, né? O 2 a gente fala meio, mas o 3 eu digo terço, o 4 eu digo quarto, o quinto, aliás, o 5 eu digo quinto, o 6 eu digo sexto, o 7 eu digo sétimo, o 8 eu digo oitavo, o 9 eu digo nono e o 10 eu digo décimo. Só relembrando para vocês como eu vou fazer a leitura, tá? Olha bem, menor do que 10, cada fração recebe um nome específico, né? 2 eu digo meio, certo? 3 eu digo terço, 4 eu digo quarto, né? Já tô falando na parte de ordens, como vocês estão vendo, ó. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Até o 10 eu vou ler dessa forma, tá bom? Tio, e depois do 10? Bom, depois do 10 eu ainda vou seguir essa sequência de ordinal somente nos que terminarem em 0 e for, no caso dos múltiplos, né, de 10. Não só dos múltiplos de 10, perdão. Mas quando for 10, 100, 1000, 10.000, aí eu vou ler diferente, tá bom? Eu vou ler o décimo, eu leio o centésimo, eu leio milésimos. Quando for aí nessas partes de 10, 100 e 1000, eu leio o décimo, como nós estamos vendo aqui, décimo, eu leio o centésimo e aqui eu leio o milésimo, né? Certo? Bom, e aqui 10.000, né? Lemos o numerador e o denominador acompanhado da palavra avos. Mas aqui, ó, não necessariamente, prestem bem atenção. Se for maior do que 10 e diferente de 100, 1000 e 10.000, lemos o numerador e o denominador acompanhando da palavra avos. Bom, para quem não entendeu, vai entender agora, né? Passou de 10, 10 não é décimo? Se eu tiver 11, aí eu leio 11 e acrescento a palavra avos. Se tiver 12, eu leio 12 e a palavra avos, como eu tenho aqui, ó, 3, 16 avos. 18, 50 avos. Tudo que passar de 10, eu leio avos. Somente quando chegar no 100 é que eu vou ler centésimo. Quando chegar no 1000 eu vou ler milésimo e assim em diante, tá bom? Mas lembrando, todos os números que estão entre eles acima de 10, eu tenho que acrescentar essa palavrinha avos. Não esqueçam desse toque, viu? Avos. Se for 60, é 60 avos. Se for 27, é 27 avos. Se for 38, é 38 avos. Se for 11, é 11 avos. Se for 378, é 378 avos. Eu não posso esquecer disso. Como eu havia dito para você, igual a 10, 100 ou 1000, lemos o numerador normal, seguindo do décimos, né, centésimos ou milésimos. Décimos, centésimos ou milésimos e respectivamente os outros números. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 décimos. Aqui eu vou ter 7 centésimos e aqui eu vou ter 12 milésimos. Mas os números que tiverem entre eles no denominador, eu vou ler o número normal, e acrescento a palavra avos, ok? E se for antes do 10, aí eu vou ler de forma ordinal, como eu disse para vocês. Tirando a exceção do 2, né, que eu leio meio, mas eu vou ler, né, meio ou metade. Aí eu vou ler os outros: terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimos, ok? Encerrando aqui o nosso assunto de hoje sobre fração. Claro que vai ter continuidade, que o assunto de fração é bem extenso, né? Revejam, pessoal, o vídeo várias vezes. E quando estiver assistindo o vídeo, acompanhem pelo livro. É a melhor maneira de você estar aprendendo e compreendendo o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, a gente estará por aqui. E até a próxima aula sobre fração. E não esqueçam, né, de tudo que foi explicado, de tudo que foi dito. Revejam o vídeo mais de uma vez. Veja uma vez, reveja outra, certo? Para estar tirando as dúvidas e estar assimilando melhor o conteúdo. Um abraço a todos.